Glória a Deus. Maravilha. Aleluia. Queridos, a paz do Senhor a todos. Estamos em mais um culto online. Sejam todos bem-vindos. Fiquem à vontade para cultuar a Deus nessa noite conosco. Que o Senhor venha abençoar, o Senhor venha engrandecê-lo, que o Senhor venha fazer prosperar a sua vida, que haja um milagre no seu casamento, que haja um milagre na sua família. Estaremos orando ao Senhor nessa noite. Pai eterno, todo-poderoso, digno de toda adoração, todo louvor, aqui estamos, Pai, diante da tua presença, diante da sua face. Nos submetemos ao teu senhorio, nos colocamos debaixo das tuas mãos santas e poderosas, nos colocamos debaixo do teu sangue, debaixo da tua palavra. Oramos nesta noite, apresentando cada família, cada casa, aonde entrar essa transmissão, que entre a tua presença, entra a cura, entra o toque do Espírito, renovando, transformando, entra fazendo um rebuliço espiritual, trazendo renovo, trazendo alegria na alma, trazendo o fervor do Espírito. Pai, aonde essa transmissão entrar, o teu toque, Senhor, seja estabelecido, o milagre seja estabelecido nesta casa. Senhor, nós te adoramos, Senhor, nós te glorificamos. Aqui nós profetizamos debaixo da autoridade que é no teu nome, debaixo da autoridade que é no teu sangue. Nós profetizamos, Senhor, dias de poder, dias de revelações, dias de milagres, dias de cura na nossa nação, nas nossas famílias, nos nossos filhos, nos nossos ministérios. Nós oramos, Senhor, pela tua presença, que o Senhor venha derramar uma glória, uma unção avassaladora, que venha desfazer, que venha desarticular todo argumento mau, todo argumento maligno, que saia agora, que caia por terra todo mal contra esta casa, contra esta família, contra esse casamento. Não vale encantamento contra esse casamento, nenhuma palavra maldita prosperará contra esse casamento, aleluia, nenhuma arma forjada há de prosperar. Senhor, guarda-nos, fala-nos, aleluia, em nossos corações. Te adoramos, te glorificamos na beleza da tua santidade. Fica conosco em nome de Jesus, amém. Agora adore ao Senhor, agora glorifique ao Senhor, aleluias. Nós te convidamos, nós te desejamos, nosso amigo Santo Espírito. Venha aquecer os corações. Vem, Senhor, vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem?
que ser bem-vindo. Nós te desejamos outra vez aqui. Vem, Santo Espírito, vem outra vez. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo teu soprar.
E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Eu me apoio em ti, Jesus. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade. Vai chamando mais alguém aí nos seus contatos para estar participando conosco. Quero fazer uso da palavra de Deus, palavra do Senhor, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 7.
1 Coríntios capítulo 7, versículo 7, que diz assim a palavra do Senhor: porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom que se ficarem como eu, mas se não puderem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Glória a Deus. Queridos, amados do Deus Altíssimo, louvado seja Deus, aleluias. O nosso ministério, o Ministério Família da Colmeia, né? Todos os nossos ministérios que compõem esse ministério, seja o ministério de homens, de casais, o ministério de jovens, ministério de criança, ministério de mulheres, ministério Déboras, todos os ministérios que compõem a família da Colmeia têm um compromisso, têm um objetivo, louvado seja Deus, de pregar a palavra na íntegra, na plenitude, tem o compromisso de pregar a palavra sem rodeios, sem distorções, também tem o compromisso de informar, de aconselhar, tem o compromisso de ajudar, apoiar a sua membresia, para que sejam fortalecidas, preparadas e habilitadas, para que sejamos uma igreja, uma membresia vitoriosa, uma membresia fortalecida. Então, o ministério da Colmeia, junto com seus ministérios, tem esse compromisso com a sua igreja, com você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, nos está dando esse privilégio de participar conosco desse culto. E aqui eu quero, o texto que eu li é do homem de Deus, do homem que se separou para uma obra, o homem que se separou para as missões, voltada para Deus. Ele se entregou para o Senhor, né? Agora ele nos faz aqui uma menção, que queria que todo homem fosse como ele, que não se casasse, mas para não se abrasar, é melhor que se case. Quando ele fala que é melhor que se case, não está falando que é de qualquer forma, não está falando de qualquer maneira, tem seus princípios para nós começarmos uma vida a dois, que começa com dois, mas não serão mais dois, mas serão uma só carne. Então, nós estamos nesse culto, né, para trazer uma informação, uns ensinamentos para as nossas vidas, para os casais que estão começando um relacionamento novo, você que está pensando em casar, você que está namorando, você que está noivo, ou você que está paquerando alguém. Hoje temos uma informação para a sua vida, porque o nosso propósito, o nosso compromisso é trazer informações para que você seja uma pessoa vitoriosa, uma pessoa habilitada para o reino de Deus. O propósito do ministério Colmeia é mostrar, é apontar o reino, é apontar Cristo para a minha e as nossas vidas. E hoje nós viemos trazer essas informações para a nossa juventude, voltado mais para a juventude, voltado para os casais. E hoje eu quero convidar aqui o William, pastor William, né, para tomar seu assento aqui. Pastor William, né, o pastor do Ministério de Jovens, casado com a pastora Leidiana e pai da Luísa, né? E hoje eu estou aqui com ele para nós bater um papo aqui rapidamente. E ele na condição, o pastor William, na condição do pastor de jovem, da Colmeia Jovem, né? Ele está aqui conosco. William, muito obrigado, a paz do Senhor.
É uma grande honra, uma grande satisfação poder recebê-lo aqui e poder, sabe, contar com a sua experiência, com aquilo que o Senhor tem lhe ensinado. E a pergunta que hoje eu faço para você, antes das suas considerações, eu pergunto hoje, um jovem solteiro, ou uma jovem solteiro, o que ele deve priorizar na sua vida? Um jovem solteiro, ele sendo cristão, o que ele deve priorizar na sua vida? A minha pergunta é essa, mas você pode fazer suas considerações antes. Amém. A paz do Senhor a todos, uma boa noite a todos. Primeiramente, quero dizer que é uma satisfação imensa estar podendo contribuir, porque eu creio que o Ministério de Casais é um dos ministérios pilares, da família. E eu fico feliz porque eu acredito que Ministério de Jovem, casais, homens, mulheres, todos os ministérios, a palavra é uma só, é o reino, E eu creio que quando os ministérios estiverem pregando o reino, algo sobrenatural irá acontecer nas famílias, e esse momento é um momento realmente muito especial, Eu fiquei feliz quando o pastor Ivaldo me convidou, porque é um desafio muito grande. Talvez dar os primeiros passos para o relacionamento, uma vida a dois para os jovens, e aí eu vou falar um pouco do Ministério de Jovens, seja um dos momentos mais difíceis, pastor. Temos percebido que alguns jovens com caminhadas maravilhosas, com projetos de Deus maravilhosos, quando chega nesse momento algo acontece, E um dos versículos que nós temos assim, que é bem interessante para esse momento, é aquele versículo que é bem conhecido, que está lá em Mateus 6,33, que fala: mas buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho atentado esses dias, meu pastor, que falar para jovens em referência a um passo à frente, a algo a mais, sem esperar, falar para eles sobre pecado, falar para eles somente sobre pecado, não tem surtido muito efeito. Então Deus tem colocado no meu coração que, além de nós falarmos a questão do pecado, porque isso tem que ser falado, não pode passar a mão na cabeça nesse momento, tem que ser falado. O que nós devemos fazer, primeiramente, como educadores de Cristo, é tentar mostrar para eles o reino de Deus, para que eles vivam o reino de Deus, porque o versículo é: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando ele não conhece o reino de Deus, ele não consegue compreender o esperar de Deus. Então a gente fala que você tem que esperar, a gente fala que você tem que procurar, nós falamos que você tem que entender, mas se ele não conhece o reino de Deus, pastor, fica difícil para ele entender. Então, o que eu tenho falado para os jovens nesse lugar, colocado para os jovens que têm me procurado, é tentar mostrar para eles o reino de Deus, tudo o que eles vão viver dentro do reino de Deus. Eu tenho aprendido esses dias sobre bênção, ouvi um pastor ministrar e ficou no meu coração, e realmente eu concordei. Nós estamos preocupados em pegar a bênção, Eu quero uma varoa, eu quero um varão, eu oro por uma bênção, eu oro para ser abençoado, eu quero pegar uma bênção financeira, uma bênção material, mas eu tenho aprendido que a bênção a gente não pega, a gente entra na bênção. Então, quando os jovens começarem a entender que eles não precisam pegar uma bênção, Senhor, eu quero uma varoa, Senhor, eu quero um varão, Senhor, quando nós começarmos a perceber que a bênção não é algo que a gente só pega, e quando a gente entendermos que a bênção é algo que a gente entra, e aí quando a gente vive dentro da bênção, a gente vive o reino de Deus, e todas as coisas que entram na bênção, onde a gente já entrou, são só acrescentadas. Então,
eu acredito que o maior desafio do jovem hoje não é de chegar num culto e pedir um presente de Deus, pedir uma... A Bíblia fala buscar e sim, eu não estou falando disso, estou falando a parte de entender o reino de Deus. Mas quando um jovem consegue perceber que se ele chegar num lugar, entender o que o Senhor está falando, e ele, em vez de querer pegar uma bênção, entrar nela, ele vai viver o reino de Deus. E aí, vivendo o reino de Deus, pastor, ele vai conseguir entender o que é buscar uma esposa e o que é buscar um esposo, o que é esperar e o que é não esperar. E aí, para os pastores, para nós, vai ficar mais fácil explicar para ele o que é pecado, porque ele já vai estar dentro da bênção, e lá na bênção, dentro da bênção, vivendo ela, ele vai entender o que é pecado melhor. Ele vai entender que um passo errado pode, uma decisão errada, uma opção errada, uma escolha errada, pode atrapalhar muito o seu futuro. Então, o que eu tenho orado nesses dias é para que os jovens entendam o reino de Deus e queiram entrar na bênção, queiram sentir a presença, queiram fluir na presença de Deus. Que quando isso acontece, pastor, as outras coisas vão chegando. E ele está dentro da bênção. E quando ele menos espera, Deus fala assim, ó, essa varoa vai entrar contigo. Esse varão vai entrar contigo. E vocês dois juntos vão caminhar no mesmo propósito. E vocês dois juntos vão viver o mesmo propósito. E vocês dois juntos vão sentir o mesmo propósito. Então, em relação à sua pergunta, para resumir, os jovens, eles têm que buscar o reino de Deus. Eles têm que entrar dentro da bênção e viver ela. Porque aí vem o temor, porque aí vem outras coisas que ele vai viver. E aí Deus vai abençoando, abençoando, abençoando. Porque às vezes a gente pede, Deus dá. E aí você lá na frente vive uma vida que não queria viver. Vive aquilo que não queria viver. Passa por momentos que não eram para passar. E pela misericórdia e graça do Senhor Jesus, Ele continua nos abençoando. Mas a resposta para mim, assim, que Deus tem colocado no meu coração é essa. Nós, como jovens, temos que entrar dentro da bênção. E aí, pastor, mais uma vez, obrigado. E aí eu já vou fazer a minha réplica, né? Eu vou deixar uma outra pergunta antes de eu sair, né? Eu queria perguntar para o senhor, qual é o conselho que o senhor daria, o senhor pastor de casais, para o jovem que hoje ele já está pensando em namorar, né? Hoje o homem e a mulher, ele já está olhando uns climas e vendo ali um casal juntinho e já está, poxa Deus, eu já queria esse momento para mim. Qual seria o conselho que o senhor daria para esse jovem nesse momento? Maravilha, que pergunta maravilhosa. Qual seria o conselho, qual seria, né, o ensinamento que poderíamos dar para esse jovem ou essa jovem que está vendo alguém, que está dando uma olhada em alguém? Vale ressaltar que o primeiro momento na vida de um jovem geralmente é um olhar mais carnal, vamos dizer, é mais pela beleza, é mais né, é uma coisa mais de paixão, é uma coisa mais de impulso, né? Mas o primeiro passo que seria ideal para um jovem cristão que está querendo um compromisso, está querendo namorar, está paquerando uma gata aí. O primeiro passo para um jovem cristão, verdadeiro jovem cristão, é que o Senhor nos dê uma palavra sobre a prioridade do jovem cristão é priorizar o reino, né? E uma vez que eu priorizo o reino, né, eu vou estar sendo preparado, né? Porque uma vez que eu priorizo o reino e alguma coisa vai ser tratada na minha vida para que eu não leve para o meu casamento futuro problemas, né? E como é que eu faço isso? Eu que estou pretendendo namorar com alguém, eu preciso ter uma vida de oração. Eu preciso buscar em oração
esse entendimento, pedir de Deus em oração, falar para Deus os meus desejos, falar para Deus a minha vontade, falar para Deus que eu estou querendo, porque se existe alguém que você precisa se abrir, hein, Uli? Se existe alguém que você precisa ser sincero é com Deus, porque mesmo que você não fale, Ele te entende, mas é necessário que você fale. Mas se você fala, Senhor, eu tenho necessidade, Senhor, eu estou precisando, poxa, aquela jovem sabe, faz os meus olhos brilharem, faz o meu coração bater, o que é que eu faço? Vida de oração com Deus, aconselhamento com seus pais, converse com seus pais, os pais têm experiência, né? Converse com seus pastores, né? Fala, pastor, eu estou assim, o que é que eu posso fazer? Nossos pastores nós, o Ministério de Casais, irão acompanhar, irão estar perto. Existe, né, terapias de casais, terapias de noivo, terapias de namorado. Então não tem como você errar mais nos dias de hoje, né? Porque uma vez que eu me preocupo em orar a Deus, em procurar um líder para pedir esse reforço, essa ajuda, dificilmente eu vou errar na minha escolha, porque uma vez que eu escolho errado, as minhas escolhas, nossas escolhas, elas vão estabelecer o nosso sucesso e o nosso fracasso, né? Quando nós olhamos para Davi e olhamos para Daniel, quando Daniel estabeleceu, ele escolheu não se contaminar com as iguarias do rei, né? As bênçãos começaram a se estabelecer na vida dele para o futuro, né? Depois, os amigos dele saíram da fornalha de fogo ardente, ele saiu da cova dos leões, ele foi levado a níveis grandes, ele que governou a Babilônia, não foi a Babilônia que governou ele. Ou então o jovem de oração, o jovem que tem comprometimento com o reino, né? Não é a Babilônia que governa ele, mas é ele que governa a Babilônia, né? Então, vida de oração, né? Davi, ele já tinha um nível como rei, mas ele escolheu errado. Uma vez que eu escolho errado, né? Quais as consequências da escolha errada? Né? Quando um jovem escolhe uma pessoa errada, uma jovem errada, eles vão causar alguns transtornos. Por exemplo, se um jovem não passou pelo processo do aconselhamento, da oração, ele vai se envolver com uma jovem e geralmente acontece uma gravidez indesejada, e se é indesejada pode acontecer um aborto, e muitas das vezes acontece suicídio, assassinato, feminicídio. Uma das causas do feminicídio é a forma de escolher, né? Então, qual seria, né, a nosso ensinamento, a nossa dica para o jovem que está namorando, querendo namorar, está paquerando? Vida de oração com Deus, né? Uma vida de obediência aos pais, uma vida de pedir aconselhamento. Chega com o seu líder e fala: eu estou afim daquela gata ali, não custa nada, o que é que eu faço? Nós iremos ajudar, porque a finalidade do ministério, da colmeia, é levar a pessoa a mostrar Cristo o reino. Amém? Amém, glória a Deus. E eu creio, pastor, que nesses últimos dias estamos diante de uma geração de jovens preocupada com o reino. E quando isso acontece, o reflexo nos relacionamentos é grande, porque um jovem que ele está ligado no reino, ele consegue entender o que Deus quer para ele. Porque muitas vezes eu estava conversando com alguns discípulos esses dias, e muitas vezes a gente fala assim, o meu propósito, né? Eu cheguei até a conversar com o senhor sobre isso, e a gente não para ver o propósito de Deus, porque não é que é errado, mas não é o meu propósito, é o propósito de Deus, o propósito é dele. Então, quando eu entendo o reino, eu entro no meu propósito. Então, quando Deus prepara um homem e uma mulher, ele já sabe qual é aquele parceiro, aquele par, que juntos vão conseguir construir um propósito da vontade dele. Então,
Glória a Deus pelo que o Senhor falou, e é verdade, uma vida de oração, todas essas são etapas que têm que ser seguidas, que se o jovem entender, primeiramente, em querer viver uma vida com Deus, uma vida em busca de um reino, todas essas etapas serão seguidas, né? Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, né? Eu creio numa geração de casais, culto de casais abençoada, que vai estar orientando os jovens casais que estão se formando. Eu creio numa geração de jovens casais que estão se formando e vão ser exemplos para os outros jovens casais, que vão olhar assim: eu quero ser um jovem casado igual ele, né? E eu quero chegar a ser um homem e uma mulher de Deus casado igual o meu pastor de casais. Eu creio numa geração que vai se apoiar, porque todos juntos vão viver e pregar uma só coisa, que é o reino de Deus. Amém, pastor? Amém, amém. William, eu quero te agradecer, queridão, por estar aqui conosco, né? Eu sei que você tem outros compromissos. Eu quero te agradecer por estar aqui. Nós vamos estar ouvindo louvor, tá? Eu estou com um casal incrível aqui, formidável, que vai estar sentado conosco depois do louvor, e vai estar trazendo algumas dicas, algumas orientações para nossas vidas. Queridão, brigadão, brigadão. Vamos de louvor. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou um pobre cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Oh Deus, preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou um pobre cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Oh Deus, preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo
Glória a Deus. Queridos, antes de chamar esse casal aqui maravilhosos, eu quero falar que a nossa igreja, os nossos cultos de casais, eles acontecerão sempre no último sábado do mês, né? Só não vai haver o culto de casal no último sábado, só quando houver, né, programações como encontros. O Ministério de Jovens funciona nos 3 primeiros sábados do mês. Os cultos de criança funcionam no último sábado também do mês. Ministério de Mulheres e Ministério de Homens acontecem na sexta-feira, né? E queremos informá-los das nossas programações. Nós temos o nosso culto terça-feira, temos nosso culto às 18h30, e você é nosso convidado especial a fazer parte dessa família. Esteja à vontade para cultuarmos conosco. Eu quero aqui convidar o casal, né, o casal que eu falei, o nosso irmão Lineker, a sua esposa Vanessa, são casados, é o pai da princesa Maria Clara. Nós louvamos a Deus pela vida desse casal. Como eu falei, é um casal jovem, né? Um casal exemplar, amigos, cheio da graça, da presença, né? Eu quero agradecê-los por se disponibilizarem para estar conosco aqui, para nós contribuir com o reino, né? Para juntos contribuir para a vida de alguém, trazendo informações. Quero pedir para que você sente, por gentileza, fique à vontade, sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Como é que estão? Amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos bem, para a honra e glória do Senhor Jesus, e é um prazer a gente estar aqui, a gente contribuir um pouco, está com questão de experiência de vida também, nesse momento. Que bom, que bom. Eu queria começar já perguntando logo, né, para o casal, quais são os desafios, né, nos dias de hoje para um casal jovem e cristão. Quais são os desafios que vocês têm enfrentado, né? Fique à vontade. Amém. Uma das coisas que a gente estava até conversando a respeito disso é que o casamento, quando se é jovem, ainda mais nos tempos que nós vivemos, nesse período, por exemplo, de pandemia, né? São as várias os estímulos que vêm exteriores, né? Quando se é um casal cristão, e nós somos cristãos, temos firme a nossa decisão e a nossa fé de ter um casamento firmado em Deus, independente das coisas que aconteçam. Com o tempo a gente vai aprendendo a lidar com esses estímulos exteriores, né? Criando e aprendendo junto, conseguindo ter com o tempo a maturidade de lidar com as coisas. Muitos jovens da nossa idade, ele tem 27, eu estou com 26, não vai fazer 27, né, meu amor? Perdão. Ainda não estão namorando, ainda não estão casados, né? E eu acredito que o maior desafio em ser um casal jovem e cristão é justamente saber o que a gente está passando, que tipo de imagem nós estamos passando como casal, né? E isso começa dentro de casa, na nossa relação dentro de casa um com o outro, na nossa relação com a nossa filha. É exatamente o que a gente consegue passar para o outro através do que a gente é na nossa intimidade, dentro do nosso lar. Acredito que o maior desafio realmente é essa questão de referência
Acho que começa realmente dentro de casa, né? Não se deixar levar pelos estímulos, não se deixar levar pelas influências, né? Dentro do casamento, quando se é jovem, também tem isso. E aprender um com o outro nessa coisa das diferenças, nessa coisa de lidar, saber lidar com o diferente, saber se pôr quando há discordâncias, né? Acredito que tudo isso é um desafio que a gente vai aprendendo com o passar dos dias. Todo dia é desafio, todo dia é aprendizado. E a gente vai se doando e se disponibilizando para aprender e ensinar um pouco também. Maravilha. Eu estou aqui com ela, com a minha predileta, a minha gata aqui, que a gente entende que o nosso primeiro ministério é o casamento, né? E às vezes a gente acha que tem pessoas que julgam da seguinte maneira, que a mulher de um pastor, a mulher de um líder, a mulher de um homem cristão, ela tem que estar em evidência, ou só ela é mulher mesmo do pastor se ela for uma mulher muito usada, né, que ministra a palavra, que sapateia, relampeia e tudo mais. Às vezes as pessoas julgam que acham que a esposa de um pastor ou de um líder, ela tem que ter essa característica. Mas, na verdade, não é dessa maneira, né? Uma vez que a nossa esposa, ela cuida bem do seu esposo, cuida bem da sua família, da sua casa, o esposo estando feliz, ela está fazendo o papel dela de ministra do Evangelho, né? Porque quando nós nos tornamos uma só carne, né? Então, não é o meu ministério, não é o ministério do pastor Ivaldo, não é o ministério da pastora Mara. Nós somos uma só carne. Nós não precisa ela estar aparecendo, vamos dizer assim, ela não precisa estar em evidência, mas uma vez que ela faz o pastor feliz, pronto, ela já cumpriu o seu papel, né? Eu louvo a Deus pela vida de vocês, né, desse casal que tem sido exemplo, né, que tem seus desafios, como falaram. Aí a minha pergunta é: o que vocês têm feito para superarem, para vencerem esses desafios que outrora aparecem, de vez em quando aparecem, né? Porque a gente estava falando de 3 níveis de situações na nossa vida, né? Tem as situações que acontecem no início do nosso relacionamento, casamento, que é ciúme por qualquer coisa, é uma palavra mal colocada, mal interpretada, já causa uma briga, causa uma contenda, faz uma tempestade no copo d'água, a ciumeira, o ciúme é tanto, né? E tem aquele nível, o segundo nível, que a gente vai perdendo algumas coisas, que graças a Deus a gente vai perdendo, a gente vai deixando mais ciúme, deixando mais algumas bobagens, e chega ao terceiro nível, que é aquele que a gente fecha a nossa sociedade, que tudo é decidido através de nós, e nada nos atinge ou nos cria pânico, porque nós estamos firmados, né? O Senhor nos estabeleceu uma maturidade nas nossas vidas, né? Aí a pergunta é para vocês hoje: o que vocês tenham feito para superarem as dificuldades que porventura venham acontecer, e qual o nível que vocês estão hoje no casamento? Amém. Pastor Ivaldo, posso até iniciar essa minha resposta, porque nós vamos fazer 5 anos de casados, dia 9 de setembro, e dia 3 de outubro nós iremos completar 11 anos de relacionamento. Então, assim, nós já temos uma base de vida, tanta experiência, tanto como foi no namoro e dentro do casamento, de nós já termos passado por esses níveis. Passamos pelo nível da ciumeira, ainda mais quando era namorado, essa questão, mas depois passamos por situações de bobagem mesmo, até dentro do casamento, principalmente quando entramos nessa fase da nossa vida. Mas hoje nós nos encontramos logicamente que nós estamos buscando ainda mais, nós estamos buscando em Deus, buscando na presença do Senhor, mas ela
a gente buscou um nível de maturidade que, se alguma coisa vier a tentar nos atrapalhar, alguma besteira, como o senhor expressou agora, alguma fala mal, como é que eu posso dizer, mal expressada, mal interpretada, a gente já para um pouco assim, quando as coisas estão levando assim para o nível de estresse, opa, vamos conversar um pouquinho. A gente senta na cama toda vez, né? A gente fica igual. A gente fica assim, a gente fica numa igualdade assim, que a gente consegue ter uma conversa confortável. Então, por mais que a gente tenha passado por isso, por mais que nós somos cristãos, o fato de nós sermos cristãos fez com que nós fizéssemos isso. Confiar em Deus que nós iríamos vencer cada etapa. Porque são mentes diferentes, são comportamentos diferentes, são coisas que eu trouxe da minha casa, da casa da minha mãe, coisas que ela trouxe da casa dela. Então, assim, vai ter um momento que vai ter um choque. Vai ter um momento assim, poxa, lá na minha casa era diferente. Não era assim, eu tinha uma forma de pensar diferente. E da mesma forma, o outro idem. Mas vai ter um momento que as coisas vão se acertar, vão se acoplar. Mas o interessante é que nós devemos depositar a nossa vida em Deus. Se nós depositarmos nele, a gente consegue. Qualquer coisinha assim, Deus vai ajeitando. Amém, maravilha. Nós estamos nessa caminhada já perto dos 30 anos, né? Eu e essa gata aqui. Uau. Né? Eu tenho assim, eu sou apaixonado por essa pessoa tão maravilhosa, né? Que me conquistou meu coração, né? E interessante que nos nossos primeiros 5 anos foram de crises, nossos primeiros anos foram ruins, até porque nós não éramos cristãos, né? O nosso casamento passou a fazer sentido depois que nós entregamos nossas vidas ao Senhor. Então, o nosso casamento passou a fazer sentido e nós vivemos assim apaixonados, né? Não tem um dia que eu pare e pergunte: e aí, tudo bem? Eu já falei para você que você é linda, eu já falei para você que eu te amo, né? Apesar de eu ter falado já alguns minutos atrás, mas a gente para olhar nos olhos e falar, né? E tem momentos na nossa vida que quase a gente entende o pensamento do outro. Eu conto essa experiência. Certa vez eu estava fazendo a ligação da caixa de som para a televisão e eu estava num lugar que eu esqueci da minha faquinha, que eu corto fio e tal ali, uma ferramenta que eu tenho apropriada para cortar fio. Eu estava atrás da televisão, eu estava assim meio desconfortável, que não dava para me levantar e buscar. Aí eu falei, ela na cozinha, eu lá na sala, eu falei: filha. Aí, sabe, ela respondeu, no primeiro momento ela respondeu, disse: ah, não vou não. Escute isso, olha como é que funciona um casamento ajustado. No primeiro momento ela disse: não vou não. Aí eu fiquei calado. E assim que eu fiquei calado, ela aparece com a faca que eu estava precisando na mão. Entende como é que funciona a questão de uma só carne, uma vida, uma vida de unidade? Nós não fazemos nada, absolutamente nada, se nós não contactar um com o outro. A nossa comunicação, alguma coisa ela me liga. Então a gente nunca toma nenhuma decisão. Eu, por exemplo, eu quase não faço surpresa para ela, porque eu não quero errar. Eu não quero causar nenhum tipo de situações. Exemplo, eu vou comprar um calçado, por exemplo, se ficar apertado, vai causar um constrangimento para ir trocar. Não, eu prefiro perguntar para ela qual o seu número, né? Ou coisa parecida para evitar. Então, nós precisamos evitar. Eu louvo a Deus pelas nossas vidas, por estarmos, né, a gente alcançar um nível para a glória de Deus, né? Como eu falei, que o nosso casamento passou a fazer sentido quando nós entregamos nossa vida para o Senhor. Nós entregamos nossa vida e nós estabelecemos propósitos e princípios onde nós vivemos para isso. Nós queremos ser uma família referencial. Nós oramos, nós pedimos isso. Nós não podemos viver assim de uma forma deixando acontecer as coisas, não, mas estabelecemos. Não, nós queremos ser uma família modelo,
Nós queremos que nossos filhos sejam filhos de sucesso, filhos de honra. Eu quero viver a essência do cristianismo, eu quero viver a essência do evangelho. Então nós trabalhamos para isso, nós não temos tempo para estar com outras coisas, pensando outras coisas, ouvindo outras coisas. Nós buscamos aquilo que nós estabelecemos. Lineker e Vanessa, se vocês hoje fossem dar um conselho para essa juventude, né, para um casal novo, para um casal novo e recém-casado, né, talvez está esperando um bebê, sabe? Que aconselhamento que vocês poderiam dizer para esse casal? Bom, vamos entender assim um casal jovem. A gente vai até se espelhar um pouquinho em algumas situações aqui. Por exemplo, um casal jovem que esteja esperando um bebê. Certamente, se ele for casado já, amém. Então, assim, é uma nova etapa da sua vida. Mas caso ele não seja casado, eles não sejam casados, a gente sabe que pode ocorrer pensamentos indesejáveis, pode acontecer que aquele bebê ele não seja desejável por nenhum dos dois, ou geralmente é mais por conta do homem. A mãe geralmente ela já pega aquele amor ali com ela, porque é um ser que vai ser gerado dentro dela. Mas quando isso acontece, o importante é se reorganizar, colocar a cabeça no lugar. Por que eu estou falando isso? Porque nós tivemos essa experiência. A princípio, eu senti de uma forma não tão desejada. Ela já amou de um primeiro momento, mas ali aconteceu no momento que nós não éramos casados, né? Não tenho problema nenhum de estar falando isso, porque nossa vida é muito abençoada, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Ali naquele momento, ali foi um momento que depois eu pude perceber que eu tinha uma auxiliadora do meu lado. Antes mesmo do nosso casamento, ela já esteve sempre ao meu lado. Então, assim, depois que nós sentimos que iria vir a nossa filha, Maria Clara, que hoje é uma bênção, vai estar completando 5 anos, a gente percebeu, opa, é uma oportunidade que Deus está nos dando. Né? É uma oportunidade, é um ser maravilhoso, é um filho que vai ser gerado, que vai ser criado. E aí nós passamos a organizar a nossa vida. A gente queria isso para daqui a uns 5, 6, 7 anos, depois de ter uma faculdade formado em uma faculdade, depois de ter a vida estabilizada. Mas amém. Né? Vamos continuar nos pés do Senhor, vamos buscar a Ele, porque Ele vai nos ajudar. E olha que interessante, porque no tempo eu estava desempregado. Então, olha, cabeça nova ainda, né? Desempregado, 21 anos. Então, aquele momento pesou um pouco para mim. Teve um momento, não se estender muito, mas naquele momento que a gente conversou lá na nossa casa, eu falei da experiência de como foi para eu retornar na igreja, depois de 3 semanas, depois todo aquele ocorrido. Quando a gente chega naquele portão, me senti envergonhado. Mas aí, quando eu quis recuar, a Vanessa ela só me deu um puxão no braço. Não, a gente vai ficar aqui. E ali foi um momento muito especial para mim, porque depois daquele culto, depois daquela experiência, foi algo muito maravilhoso. Então, o conselho que a gente dá, não sei acho que a Vanessa quer falar um pouco disso também. Né? O conselho que a gente dá é que se você está passando por isso hoje, não se desespera. Logicamente que nós temos o sentimento, nós temos as frustrações, nós sentimos o desespero, mas Deus está com a gente. E eu creio em nome de Jesus que a partir do momento que a gente se organizar e respirar, as coisas vão fluir normalmente, como fluem em nossas vidas. Bom. Amém. Voltando ao princípio, a pergunta, quando é um casal jovem que ou está planejando se casar, planejamento é fundamental. Propósito, oração e planejamento. E para quem está esperando o neném, também. Propósito, oração, jejum, entrega principalmente assim, porque a gente se atém muito às preocupações que surgem naquele momento ali, se atém muito às emoções que ficam afloradas, tanto na parte do homem como da mulher. O relacionamento também acaba alterando alguma coisa ali. Mas quando se tem a certeza
do caminho que você quer seguir. Quando aconteceu com a gente já tinha certeza de que caminho a gente queria trilhar. Houve falhas, muitas falhas. Mas, a partir daquele momento que a gente... é isso que Deus permitiu para as nossas vidas? Poderia não ter acontecido? Poderia não ter acontecido, né? Mas se Deus nos levou a esse momento aqui, se as nossas decisões nos levaram a esse momento aqui, é hora de corrigir. O que a gente fez? A gente foi e casou, né? Casou, se reorganizou, se planejou, fez de tudo para que aquilo tudo desse certo, né? E um casal de jovens namorados ou jovens casados também, a gente tem muito uma coisa de nunca deixar algo que esteja incomodando para depois. A gente é muito sincero, até demais. A gente sempre abre o jogo. Olha, isso daqui me magoou, isso daqui me deixou triste. Isso daqui que você fez, eu acho que você usou um tom equivocado, né? Eu acho que a sinceridade entre o casal, de um para o outro, é muito importante nesse momento. Saber que objetivo, qual é o seu objetivo, qual é o meu objetivo. Será que a gente está com o mesmo objetivo? Será que a gente está trilhando aí no mesmo caminho? A gente quer isso para as nossas vidas, né? Então eu acho que colocar sempre todos os desejos, as emoções, principalmente, nos pés do Senhor, né? Talvez tenha faltado um pouco isso da gente, colocar ali nos pés do Senhor realmente e confiar, esperar no Senhor, não esperar das nossas próprias vontades, mas esperar nele. As nossas vontades são muito erradas às vezes, os nossos desejos, até os nossos planos. A gente quer fazer coisas, ultrapassar ali degraus, subir 2 degraus de uma vez só, 3. E às vezes não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Através dos erros, vem aqueles aprendizados que a gente precisa para adquirir realmente uma maturidade. Talvez até através dos erros e desses aprendizados, a gente alcance os propósitos de Deus para as nossas vidas. Hoje Ele está no Ministério de Jovens. Hoje eu estou aí buscando o que o Senhor quer para a minha vida, para onde que eu vou, né? Então, eu acredito muito que Deus mostra, sim, através dos nossos erros, né? E se consertar, se arrepender, não permanecer no erro de jeito nenhum, de forma nenhuma. Amém. Amém. Vamos ficar de pés. Queridos, fique aqui conosco, estaremos orando, tá bom? Vamos estar abençoando essa juventude, né? Se os irmãos puderem preparar um louvor. Enquanto os irmãos preparam o louvor, deixa eu falar algo para você, querido, que está na sua casa aí. Temos um casal aqui lindo aqui conosco. Obrigado. Irmã Francisca também está conosco. Você que está nos ouvindo, você que ouviu alguma história aqui, alguma coisa que de repente parece com a sua vida, parece com a sua história. Deixa eu falar uma coisa para você. De repente você diz: poxa, mas eu não esperei. Eu pulei a cerca, eu chutei o pau da barraca, não, eu não esperei, eu não casei, né? Eu fiz o que não deveria, né? Ela está grávida, o que eu faço? E agora? Ei, amigão, ei, amigona, se acalme, tá bom? Olha o que nós podemos falar para você, se você está numa situação do tipo: poxa, aconteceu, ela está grávida, a gente está sem grana, o que eu faço? A gente aborta, o que faz? A gente se suicida. Ei, não, nada disso. A esperança não é o fim. Pode ser o começo de uma grande jornada, pode ser o começo de uma trajetória.